Vamos então trabalhar, irmãos. Quero que Deus abra seu coração para você amar as crianças muito além do que você pode pensar. Eu tenho que usar duas coisas aqui, porque esse computador está com um material e lá está outro. Então vamos lá. Eu não vou nem olhar, Gil. Vai sinalizando aí para mim. Essa música, que não vai ser tocada agora, diz assim: quem vai dizer às crianças sobre Jesus? Quem vai dizer às crianças sobre Deus? Pode ser que seja eu, pode ser que seja você, mas uma coisa importante, é um dever seu, meu. Cada pessoa que tem um compromisso com Cristo precisa falar com as crianças sobre Jesus. E você vai saber, e eu vou antecipar isso aqui, porque nós temos que lembrar o tempo todo, como falar às crianças. Primeiro com a sua vida, com a sua maneira de agir dentro de casa, com a sua forma de encarar as coisas que Deus proporciona, com as coisas que a vida traz para o seu dia a dia, com os sofrimentos e dores, com as alegrias e bênçãos. Como que eu posso compartilhar isso com as crianças, para que elas cresçam no caminho em que devem andar? Um milhão de crianças a cada ano entram no mercado do sexo. Drogas, a venda de drogas engloba 34% de crianças e adolescentes. Tráfico de drogas lidera infrações de crianças e adolescentes. Estudos revelam que levar os filhos à igreja só traz benefícios. Vai? Harvard, aquela universidade famosíssima lá, estudou o assunto e confirmou, de fato, benefícios em montão para a igreja e para a criança quando ela convive nesse mesmo ambiente que você. Não está batendo? Sim, esqueci, tá aqui, peraí. Vem aqui na minha mochila, por favor. Cadê a minha mochila? Essa daí. Pega esse pacotinho aqui. Os cartões estão aqui, peraí. Não sei. Irmãos, deve ter na sua vida 1, 2, 3, 5, muitas crianças que você ama. Filhos, caneta, Fátima, tá ali, não é aquela caixa de canetas ali, por favor? Crianças que você ama, sobrinhos, netos, estamos na fase dos netos, né? Amigos da sua criança, vizinhos do prédio, vizinhos da rua. Eu vou pedir a você que anote nesse papelzinho que você está recebendo aí o nome de algumas das crianças que você ama. Nós vamos trabalhar pensando na sua criança, nas crianças que você tem na sua vida. Não vale cachorro, não vale pet, tá? Pode gostar muito deles e tal, mas não é o caso. Estamos agora olhando para as crianças que estão na nossa vida. Caneta está chegando? Enquanto a gente vai falando, você faça isso. Não esqueça todas as crianças que você ama na sua vida. Eu coloquei ali 6 crianças da minha vida para inspirar vocês. A Alice é a minha neta, o Benício e o Lorenzo são meus sobrinhos netos,
E a Clara, o João e o Miguel são filhos de um amigo especial que nós conhecemos na Bahia e com quem estabelecemos laços até agora. Meu pensamento durante essa nossa conversa aqui vai ser voltado para essas crianças aqui, enquanto você cuida de pensar nas suas crianças. Tem uma musiquinha que eu preciso cantar com vocês. Já que chegou um violão de primeiro mundo aqui, eu vou tentar cantar com ele. Escuta que eu vou cantar, se você sabe, vai comigo. A cada momento eu sinto a cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Fica em pé, por favor. Tem que cantar isso aqui como cantam as crianças. Lembrou aí? Vamos lá, comigo. 1, 2, 3 e... A cada momento eu sinto a cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e andar pelo caminho, andando pelo caminho e andando pelo caminho. Quando a gente pensa em estar no caminho, o que a gente deveria considerar? Que estamos sós? Eu queria chamar a atenção dos adultos, porque nós, eventualmente, adotamos o seguinte comportamento: meu problema com Deus está resolvido. Eu já sei se eu devo ir na igreja ou não, eu sei se eu quero ver o culto hoje ou não, eu sei se eu quero ir na escola dominical hoje ou não, mas a pergunta é: e o seu amado? E o seu amado? Ele já alcançou esse discernimento? Já alcançou essa sabedoria? Ele já tem esse poder de decisão e consegue avaliar se isso compromete a vida dele com Deus ou não? Não, irmãos, não. E às vezes nós queremos conduzir a vida das nossas crianças pela nossa cabeça madura e adulta, e a cabeça deles ainda não é assim. A cabeça deles ainda tem todo um aprendizado pela frente, pela vida, e que nós já experimentamos e durante cuja experiência nós aprendemos e nos desenvolvemos. A criança precisa ser ensinada, e nós esperamos e oramos a Deus que Deus abençoe a nossa criança querida, e não fazemos o resto. Por exemplo, não fazemos o básico de quando estamos com elas, hoje em dia, dar atenção para elas. Não fazemos o básico. Está na moda a gente ter crianças na igreja com celular. Está na moda a gente ir almoçar fora com as crianças na mesa com o celular na mão. Está na moda a gente andar de carro e as crianças com o celular na mão. Enquanto o celular está lá cantando com elas, o que nós fazemos da vida? Não aproveitamos essa oportunidade que só nós temos com os nossos queridos, de poder ensinar a eles o que eles deveriam aprender, o caminho no qual eles deveriam andar. Então, quem dirá as crianças? E o nosso foco é um chamado
a missão. Eu queria compartilhar com vocês que em um momento lá atrás, nos anos 90, provavelmente 88, 90, por ali, nós recebemos na igreja uma missionária que depois se tornaria pastora Lucy. Pastora Lucy veio até a igreja trabalhar conosco, e enquanto ela trabalhava conosco com as crianças, em algum momento surgiu a ideia de fazermos um curso para professores de crianças lá na igreja. Foi no tempo do retroprojetor, que o Edilson falou aqui, né? Então essa pastora Lucy, projetou essa mesma imagem que você está vendo ali. Só que ela fez de tal forma que a figura estava desfocada e depois devagarzinho essa figura foi entrando no foco. Fazer isso com o retroprojetor requeria um pouco de habilidade. Ela inclinou o aparelho assim em cima da mesa e foi desinclinando ele, e aquilo foi entrando no foco, e finalmente nós vimos então o Brasil com crianças perdidas, crianças sem Jesus. E essa pergunta batendo na cabeça: quem vai falar às crianças sobre Jesus? Quem vai? Então ali naquele ambiente de professores de crianças, alguém estava nos dizendo: olha, é para você essa mensagem aí, tá? Estaria conosco aqui agora de manhã a Aparecida Fernandes, que foi também ovelha do reverendo Edilson e se converteu na nossa igreja lá, naquela época. E ela também abraçou esse mesmo ministério com maior amor e dedicação do que eu e tantos outros. Por causa do jeitinho dela, né? Toda suave, toda calminha, linda, moreninha, linda, falando com uma voz doce e tal. E as crianças se apaixonavam pela Cidinha Fernandes. Quem vai levar as crianças até Jesus? Precisávamos no passado que essa pergunta batesse na nossa mente e no nosso coração. E precisamos renovar essa mesma perspectiva nos dias de hoje. Porque, vou perguntar aqui, cadê as crianças? Irmãos, estamos na escola dominical. Tá, eu não tenho mais idade para ser pai, né? Tudo bem, então, minha neta mora no Rio de Janeiro. Eu não tenho como trazer minha neta aqui, muito menos todos os domingos, né? Mas cadê as crianças? Você não é pai, né? Bom, você não é pai, mas você é tio, você é avô, você é amigo de crianças, lá no seu prédio, lá na sua rua, tem gente para você trazer. O que nós fizemos durante muito tempo? O presbítero Sérgio liderou esse trabalho durante, mais de 20 anos, não sei contar aqui. Nós íamos buscar as crianças onde elas estavam, para que elas viessem à igreja ouvir sobre Jesus. Por quê? Porque a pergunta vale para você e para mim. Quem? E aí, juntamente com o quem, né? O que falar a elas e como e quando isso poderia acontecer? Entrai pela porta estreita. Por que a Bíblia nos chama a atenção, né, nessa situação? Porque, como em tantas áreas da vida, a vida cristã tem facilidades e dificuldades oferecidas para todos nós. Alguém diz assim: não precisa vir na igreja não, manda seu dinheiro que está bom demais. Alguém diz: não, vai na igreja uma vez por mês só que está bom demais. Alguém diz: não, olha, se você tomar o copo d'água que eu vou abençoar pela televisão, não precisa ir na igreja não, está tudo bom demais. E há tantas facilidades que lá na sabedoria de Deus, inspirando a Escritura, aparece esse texto: o caminho que leva à vida é estreito e mais, é apertado. Lembra de trem? Ônibus cheio? Lembra? Agora você tem carro, né?
nem passa por essa experiência mais. Lembra de trem cheio, lotado? O caminho que leva à salvação é estreito e é apertado. E aí vem a mensagem que dói na alma: são poucos os que a encontram. Eu não quero que minha filha seja uma das que não o encontrem. Eu não quero que o seu filho seja também. Precisamos de alguma atitude da igreja e dos cristãos dentro dela para que isso não aconteça com os nossos amados. Bem, ok, não vamos alcançar todos. Vamos alcançar alguns. Como o próprio apóstolo Paulo disse: eu me fiz de tudo para com todos, para de alguma forma, de todas as formas, alcançar alguns. Eu me lembro aqui das crianças que passaram pelo nosso ministério, não meu, o ministério da igreja. Ludmila, missionária hoje como chama? Isso, em Brasília, missionária da Jocum. Galco Santos, pastor em Curitiba. A minha memória para isso não vai ajudar. Há muitos nomes. Felipe na Itália. Pessoas de uma mesma família que eu mencionei até agora, alcançados pelo poder de Deus. Estava ali Cláudia, Glauci, lá no Mato Grosso, testemunhando de Cristo lá, tem mais de 40 anos agora. A lista é enorme, mas pessoas que foram usadas nesse ministério estão presentes aí. Me lembrei agora. Outro dia esteve aqui o Sidney Paulino, o irmão dele, o César Paulino. César ia na igreja sozinho, tinha aula sozinho, não tinha amigo. A Evelina deu aula para ele inúmeros domingos, só ele na sala. Pastor aqui da Assembleia de Deus na rua Taubaté. Rafael, desde sempre nos caminhos de Deus. Agora ele frequenta a igreja metodista, né? Há um certo desvio na vida, mas rapidamente a gente vai trazer ele para cá, né? Para a presbiteriana, porque uma vez presbiteriano, viu, batistas? Brincadeiras, né? Mas sempre nos caminhos de Deus, na vontade de Deus. Não necessariamente dentro da sua igreja ou daquela igreja que você conhece, mas nos caminhos de Deus. Oi, meu irmão Ari cresceu na igreja, virou pastor. Ele não é um bom pastor assim, né? Enfim, mas é o meu irmão mais velho, fazer o quê, né? Irmãos, aqui eu tenho a figura da sua criança mais querida. Onde ela está? Para qual caminho ela está olhando? Qual é o caminho que está chamando mais a atenção dela? É o caminho estreito e apertado? Esse aí que poucos encontram? É nesse caminho aí que a gente está levando os nossos queridos? Ou tem tantas oportunidades que está difícil segurar a criançada no caminho da salvação? A pergunta dói e tem que doer em nós, porque são os nossos amados. Como pode a gente ir para o nosso momento de comunhão com Deus, de alegria na presença de Deus, sabendo que os nossos amados não estão no mesmo caminho que nós? Como pode? É difícil. O Rafael vai me ajudar aqui desviando a sua atenção. Lancei um desafio para ele, ele disse que deu certo, né? E de vez em quando a gente vai ver como é que está avançando ali, o que ele está fazendo ali ao vivo e sem cores, né, Rafael? Não tem muitas cores não, mas está ali assim ao vivo, né? Irmãos, o caminho que leva à salvação é estreito e apertado, e poucos há que o encontrem. O meu testemunho é esse, de que em algum momento, está errado aí, em algum momento, essa imagem do Brasil com crianças sem Cristo me chamou demais a atenção. E vou lhes dizer uma coisa que hoje eu sei de cor e salteado. Bem nesse momento aí, disso que eu estou contando, o reverendo Edilson se tornou o pastor da nossa igreja.
e ele tinha mensagens que derrubavam as pessoas, quebravam os corações. E eu lá na outra sala, com as crianças lá, vontade louca de estar lá no culto, com os adultos, vendo o coral, vendo a pregação, vendo a palavra, o testemunho. Tudo isso teve que ficar em segundo plano, para que eu pudesse atender o chamado que eu recebi. Crianças em Santo André precisando do Senhor Jesus. O testemunho é de que aquela perspectiva, aquela visão de que milhões de crianças estão perdidas. Algumas ainda nem estão no crime. Algumas ainda nem estão assim, como a gente poderia olhar e dizer, visivelmente perdidas. Não, levam lá uma vidinha engraçada, educada, dentro de casa, não dá trabalho para o pai, não dá trabalho para a mãe, mas sem Cristo. O que no final das contas é a mesma coisa. Você sem Cristo não é nada. Então, essa perspectiva mexeu e mudou o caminho por onde eu andei. Jesus encontrou a mesma situação em relação a todos aqueles que o seguiam. Começaram a andar com Jesus e daqui a pouco já não andavam mais. Os que estavam ali com ele, enchendo aquele ambiente, aquele terreno, aquele quintal, aquele monte, aquela praia, daqui a pouco já não estavam mais com ele. Vamos ler aqui juntos, leiam comigo, por favor. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu decorei diferente, né? No texto que eu decorei tinha o só. Só tu tens a palavra de vida eterna. Amados, como nos manter conectados ao Senhor Jesus? Olhando para os amigos e queridos e cada um deles se afastando dos caminhos do Senhor. Como nos manter nessa direção? Obrigado, Everina, sempre no suporte aqui das pessoas que sofrem com excesso de emoção. Obrigado, Everina. Aqui entra aquela música lá. Cantado aí, para onde iremos?
para onde iremos? Não é uma perspectiva tão simples de responder, porque nós estávamos diante do Filho de Deus falando. Se você vai trocar o Filho de Deus por alguém, por quem seria? Qual seria a opção melhor? Alguns simplesmente o abandonaram, curados, sarados, o seu problema mais imediato resolvido. Ok, posso tocar minha vida. Como tocar a vida sem Jesus? Não tem resposta para essa situação. Essa é a imagem que eu falei para vocês. Meus irmãos, a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, ainda vai chamar. Nossos filhos estão aqui, se não são de Deus ainda, se não foram alcançados ainda, se não foram chamados ainda, se não sentiram o toque poderoso de Deus ainda. Quando é que eu vou fazer isso com os meus filhos? Essas palavras, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, lá na hora do descanso, da refeição, da correria do dia a dia. Vai falar com as crianças ali, vai aproveitar esse momento. Você não sabe se vai ter um outro, um segundo, um terceiro momento. Andando pelo caminho. No nosso tempo aqui, né, nós abençoados aqui que temos condições de andar com o nosso carro pela rua, às vezes a gente discute algumas coisas no trânsito. Vai observando o trânsito e vai conversando e vai discutindo e argumentando e ponderando. Você pode não ter essa oportunidade amanhã. Ao deitar-se, quero compartilhar com vocês a vida do Daniel e da Cirlane. É um casal católico praticante, meu vizinho de parede lá em Vinhedo. Eles são primos e são casados, então eles não poderiam ter filhos. Entraram no plano de adoção, mais de 4 anos já. De repente agora, há 2 meses, chegaram duas crianças para cuidarem. Uma menina de 8 anos e um menino de 10 anos. E esses dias chegou uma encomenda lá para eles não estavam, a gente recebeu. Quando foi à noite, eu bati lá na porta deles para entregar a encomenda e ninguém apareceu. Aí eu voltei para casa, mandei uma mensagem: vocês estão em casa? Como diz alguém, né? Fico até arrepiado. Ela respondeu: sim, estamos. Eu tenho uma encomenda para entregar aí. Bati de novo lá e ela saiu, a Cirlane saiu e disse: eu escutei você bater, mas eu estava rezando com as minhas crianças. Na tua casa, nessa em que você cresceu e nessa casa em que você está educando os seus queridos, você para tudo para orar com as suas crianças? Às vezes eu acho isso uma vergonha. São irmãos salvos também, mas não deveríamos nós dar testemunho disso para eles, ao invés de eles para nós? Ao deitar, ao levantar, assentado em tua casa, andando pelo caminho. Qual é o melhor momento? Resposta única: todos. E qual é o pior momento? Nenhum. Você deve viver o Evangelho. Que na IPI Filadélfia nós conhecemos, aqui na IPI de Utinga também, né, o presbítero Moisés de Oliveira Brito. Uma certa vez no estudo bíblico da semana, a gente estava discutindo aquele versículo: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito.
E ele então fez uma tradução desse versículo aqui para o baianês, né? Ó, gente, você pode também traduzir para o mineiro, né? Uai, sou. Não importa em qual idioma você vai falar isso aqui e tal, mas se você vive no Espírito, tem que andar nele. E para você andar em alguma coisa, andar dá a sensação de que enquanto a coisa está acontecendo, você está fazendo aquilo que é relevante ali. Então, olhando para nós, para as crianças nossas que não estão aqui, olhando para os adultos que vieram e não passaram na casa do filho para trazer o neto, não passaram na casa do tio para trazer os primos, não buscaram os primos, não bateram no vizinho para trazer a criança do vizinho para a escola dominical, eu tenho que pensar, irmãos, nós precisamos revisitar alguns compromissos que o Senhor Jesus passou para cada um de nós e para as nossas vidas. Vou pular aqui. Quem necessita ouvir essas palavras, essa mensagem? Quem? Os filhos, herança. Jesus dizia assim: deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Vamos mudar um pouquinho esse texto? Tragam as crianças até mim, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, e pertence a elas também. E por que é que elas não vieram? E por que é que elas não estão aqui? E por que é que nós não temos esse compromisso e essa prática de acordar o sobrinho, de acordar o neto, o filho, e trazê-los à casa do Senhor? Como é que nós podemos viver sem essa perspectiva? Como que a gente pode viver tranquilos na casa de Deus sem essa perspectiva, sem esse compromisso? Não fica fácil entender e responder isso não. Obrigado, meu anjo. Não fica fácil. Portanto, irmãos, o que eu trouxe para vocês de recado? Meus irmãos, nós estamos andando no mau caminho. Mas a maioria, eu fui à igreja, beleza. Mas eu fui à escola dominical e fui ao culto, beleza. Teu problema está resolvido, não é isso? De novo, é uma questão das crianças que devem ouvir a mensagem. Elas estão sem Cristo ainda. E o compromisso nosso é de levar, de anunciar, de viver, de testemunhar o que Deus fez e fez na nossa vida para elas. Bom, já estou repetitivo, né? Mas o recado está dado. É assim, irmão, se nós não cuidarmos disso, quem cuidará? Se eu não falar de Jesus para as crianças que eu amo, essa que você anotou o nomezinho aí, quem vai fazer, irmãos? A Cidinha não está aqui, a Evelina não está aqui, a nossa irmã Sandra Rocha, agora lembrei. A nossa irmã Sandra Rocha tem abraçado esse trabalho. Fátima tem abraçado esse ministério aqui. Mas se as crianças vierem, haverá aula. Está preparado, está engatilhado, está aqui no ponto de dar um tiro e alcançar a mente e o coração delas. Mas e se elas não vierem? Vamos comprar uma Kombi, que nem a gente vê igrejas fazendo por aí, um ônibus, um micro-ônibus, e sair buscando todo mundo mais uma vez? Irmão, é para você fazer isso. Esse negócio de comprar uma Kombi pode ser bonito e pode ser interessante e pode ajudar muita gente, mas isso não tira o meu compromisso e o seu. Como é que a gente fala hoje em dia? Né? Né? As crianças que amam a Cristo, as crianças que são amadas pela família. Quem são essas crianças aí? O meu filho, prioridade para mim. Meu filho, pô. Se ninguém vai falar com meu filho, vai ficar sem ouvir? Não, eu vou falar com ele. Se eu não puder falar com outros, com o meu filho, eu posso. Que coisa doida.
O seu filho, meu irmão. Gosto muito quando o Edilson dá risadinhas, né? Seu filho, meus irmãos. Mas é a pura verdade, meus irmãos. Cadê? Como ouvirão? A sua querida neta, sobrinha, vizinha, a filha de um querido seu. Esse coração aí está duro, é de pedra, mas o filho tem o coração ainda para ser trabalhado pelo Espírito de Deus. Traz o filho do seu querido. Olha, deixa eu passear com o seu querido domingo. Vou levar ele para uma atividade especial. O que é? Ele vai ouvir a voz de Deus que vai mudar a vida dele. Cadê essa oportunidade, irmãos? E aqui temos nós, né? Com a oportunidade de falar ao coração. Pega esse funil aí, enfia pela orelha, enfia até lá no coração. E agora fala: Deus ama você. Derramou seu sangue por você. Oportunidade. Então, como já vimos ali atrás, primeiro momento, testemunhar em casa. Segundo, anunciar no culto, na escola, na igreja, no ambiente onde os crentes estão reunidos. Exemplificar as coisas no dia a dia. Ainda antes de ontem à noite, ouvi uma mensagem de que alguém saiu e não voltou. Foi encontrado baleado no carro. O que as pessoas em volta disseram? Briga de trânsito. Você está com a sua família dentro do carro e fica bravo, e xinga, e sai correndo, e atravessa o sinal, e fecha o outro. Tudo para dizer o quê? Que você está fazendo aquilo que não deve e ensinando a criança muito mais com as suas atitudes do que com as suas palavras. As crianças precisam ver em você aquilo que você disse que Deus fará com elas. Esses dias eu li o testemunho da Paula, a Paula daqui, Paula Amaral, sobre o pai dela, presbítero Hamilton. Não sei quantos aí tiveram a oportunidade de ler. Acho que foi aniversário, né, da morte dela, do falecimento, né? E ela escreveu lá da lembrança que ela tem do pai. O Hamilton não era santo, não. Conheci o presbítero Hamilton. Gente boa que só ele. Mas não era santo, não. Mas marcou. E você, marcou? Marcou a vida de quem devia marcar. Ou seja, das queridas, dos queridos dele. No mínimo, isso aconteceu. Eu quero destacar o quarto momento, amor, que a gente precisa juntar as crianças, arrebanhar as crianças, buscá-las, trazê-las de onde elas estão. Mas e depois? E depois? Então, quero também chamar a atenção da igreja para isso. Não estamos reunidos aqui para que as crianças vão ali na salinha desenhar, não. Isso é importante? Claro que é. Elas vão cantar cânticos ali, que pula, que ajoelha, que levanta, que mexe o braço, que mexe a perna. Isso é muito importante, mas não é isso. O que é que a gente vai compartilhar com as crianças? O plano de salvação que vale também para as crianças. O que eu vou dizer agora, vocês não sabem. Mas é preciso que nós sejamos apaixonados pelas crianças. Eu recebi a bênção aos 11 anos, aqui nessa igreja, numa pregação do reverendo Ivan Espíndola de Ávila. Eu recebi a bênção da minha conversão aqui. Aos 11 anos eu já cantava no coral da IPI de Utinga. Estava sentado lá na frente. Cadê o salão? O salão de baixo vem até aqui, mais ou menos. O coral ficava nesse canto aqui, ó. Lembram disso? Você olhando para o púlpito assim, o coral estava lá na frente à esquerda lá. E eu chorava de beca azul marinho, que era a beca do coral aqui naquele tempo. Chorava que nem um bebê. E o Edivan, meu amigo de infância, presbítero Edivan Pereira de Carvalho, o que você tem?
que você tem? E eu dizia, como a gente fala, me deixa quieto, me deixa quieto. O que você tem? E Deus falava comigo naquele dia, sabe com qual mensagem? O sangue de Jesus que verteu da sua mão, mãos ensanguentadas de Jesus. Depois, muitos anos depois, surgiu uma música com essa letra. Mãos ensanguentadas de Jesus, que foram feridas. No meu tempo lá não tinha essa música ainda, mas ela depois veio me fazer lembrar dos bons momentos que eu tive naquela noite, naquela pregação. Quais são as alternativas que nós estamos oferecendo para as crianças quando elas vêm aqui? Vocês talvez não tenham noção da importância que é elas virem aqui à frente e repetirem versículos que aprenderam e orarmos por elas, como temos feito aqui nos nossos cultos. A importância, como isso vai marcar a vida delas. Tem aqui 6, 8, quando está muito cheio de crianças, 10 crianças. Cadê os nossos amados? Cadê as nossas amadas? A família pode falar de Cristo para eles. Pais, mães, irmãos, toda a parentaiada, né? Mas eu também posso fazer isso com os amigos dos amigos. Minhas filhas, quando ainda eram solteiras, saíam à noite com as amigas, e eu era o papai motorista que buscava todo mundo em casa, levava, depois ia buscar lá e levava cada um e entregava na sua porta. E as amigas delas diziam, seu pai é legal, seu pai é bacana. Eu chego em casa, meu pai está roncando, minha mãe está no 7º céu, sonhando. E eu dizia, amor faz isso. Pergunta para elas aí o que elas pensam sobre o pai delas. Elas vão dizer, meu pai era amor. Amar as crianças, amar os nossos pequenos, é muito mais do que simplesmente cuidar deles na hora da doença. É muito mais, é lembrar que eles têm vida eterna, com Cristo ou sem, e devemos trabalhar para que a vida eterna deles seja com Cristo. A igreja, com preparo especializado, ela vai anunciar o Evangelho. Mas eu chamei a atenção, e boa vontade é muito importante, mas tem que ter foco. E o foco é anunciar a salvação, não é outro. É muito bacana as crianças fazerem cantatas e fazer músicas com coreografia, etc e tal, mas o foco é anunciar Jesus, o Salvador. Elas, tão cedo quanto possível, precisam receber essa mensagem. Músicas apropriadas, pessoas incentivadoras. E agora, irmãos, uma coisa recentemente aconteceu aqui na igreja. Um determinado pai disse assim ao reverendo Edilson, pastor, minhas crianças fazem muito barulho. Elas fazem bagunça na hora do culto. E, irmãos, pode acontecer que você, até inconscientemente, fez isso. Quando a criança fez barulho, você olhou bravo assim para a criança. Pode ser que a criança nem percebeu, mas o pai e a mãe capturaram a mensagem. Captaram a mensagem e incorporaram. A minha criança está atrapalhando. Não, irmãos, a criança é a vida na igreja e elas precisam desse ambiente para a sua salvação e seu crescimento. Nós, no Ministério com Crianças, deveríamos, falar ou fazer como fez Isaías na sua visão. Lembrei aqui, a visão de Isaías e de Saulo também, lembra disso? Uma cantata que nós cantamos aqui na IPI de Utinga. Eis-me aqui, Senhor, eu amei as crianças, eu amo essas aqui, que eu anotei o nominho delas, eu quero me introduzir nesse cuidado com as crianças, eu quero levar a palavra de salvação para elas. Como fazer então? Vamos orar pelas crianças em secreto. Vamos orar com as crianças. Vamos orar pelos outros com as crianças, para que elas aprendam a intercessão, a importância disso.
Vamos ler a Bíblia com as crianças, vamos manter comunhão com outras crianças. E aqui eu queria chamar de novo a nossa atenção, já acabando. Durante muitos anos, eu e o presbítero Edivan, vocês lembram dele, né? Filho do diácono Teodoro Pereira de Carvalho e da dona Maria Silva. Durante muitos anos, mais de 8 anos, eu e ele éramos os únicos meninos da igreja. Quando eu chegava na igreja e não tinha nenhuma outra criança, se o Edivan estava ali, eu me sentia bem. A tua criança vem na igreja e não tem outra criança para ela brincar. O que vai acontecer? Não quero ir não. Não tem criança. Nós precisamos animar, mudar o clima, o ambiente desse lugar aqui, com o barulho abençoado, com o ruído alegre das crianças, fazendo diferença nas nossas vidas. Que Deus seja então a nossa inspiração para nos conduzir aqui nessa atividade. Há uma última música que eu quero cantar com vocês, mas antes eu quero registrar aqui o que nosso irmão Rafael... Tá tudo bem? Eu aprendi na ciência, irmãos, que o nosso cérebro vê as coisas ao contrário. É isso, né, William? Você está sem espelho no cérebro, é isso? Muito bem. Nós vamos presentear alguém com esse desenho que ele fez. O que é isso aqui? Você pode explicar, por favor? Jesus estendendo os braços para as crianças. Tá bom, vai. O papel não dá para a gente mandar emoldurar, fazer um quadro, etc. e tal, mas parece-me que o recado é... Tem como ver essa figura direito? Tem? Precisa de ajuda? Irmãos, desenhar de ponta cabeça não é fácil. Eu poderia até brincar, isso aí eu faria de olho fechado e com a mão esquerda, né? Mas não é verdade. Então, nossa mensagem aqui era assim: enquanto falamos de Cristo, Cristo está agindo nas nossas vidas e você vai registrando essa mensagem mesmo sem perceber. Cristo ama as crianças e chamou as crianças para andarem com Ele. Vou pedir a você que fale alto o seu nome quando eu contar até 3. O seu nome. 1, 2, 3. Amauri. De novo, você lembra seu nome? 1, 2, 3. Amauri. Vamos cantar isso. Fica em pé comigo, por favor. Vamos cantar. Naquele lugar que tem uma lista lá, um risco, você vai falar seu nome bem alto, hein? É Jesus, meu amigo verdadeiro, Salvador e companheiro, nas horas de aflição, me conhece e me chama pelo nome. Amauri! Ficou fraco isso? Me conhece e me chama pelo nome. Prometeu e vai me dar um céu lindo pra morar. Podem sentar, irmãos, obrigado.